continuar aqui as nossas mensagens da carta de Paulo aos Efésios. Vamos dar sequência. Hoje nós vamos estar lendo a partir do versículo de número 11. Bem, diz assim a palavra do Senhor: Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, e eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos, e também não seremos influenciados quando nos tentar enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente e que cada parte, ao cumprir a sua função específica, ajuda as demais a crescer para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Graças te damos, ó Deus, pela liberdade que temos de ler a Tua Palavra, pela operação maravilhosa do Teu Espírito no decorrer dos louvores, e pedimos que o Senhor continue a operar através da mensagem dessa noite, falando ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem tomar seus assentos. Bom, irmãos, nós temos falado já alguns cultos a respeito da Igreja do Senhor Jesus como corpo místico de Cristo, como que surgiu a Igreja, como que Paulo fala do surgimento da Igreja. E hoje nós vamos falar exatamente aqui mais focado nos ministérios, esses ministérios que o Senhor colocou na Igreja com a finalidade de ajudar no crescimento da Igreja do Senhor Jesus, os dons ministeriais. A palavra do Senhor, quando fala de corpo, sempre que Paulo fala de corpo, ele menciona também as funções dos membros do corpo, ou os dons espirituais. E os dons espirituais são diversos. E entre os dons diversos que existem no corpo, que é a Igreja do Senhor, existem aqueles dons ministeriais mais relacionados ao governo da Igreja. Bom, aqui Paulo está falando no versículo de número 11, que ele que é em Cristo designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Quando nós olhamos assim, nós já percebemos uma coisa: como que nós dependemos uns dos outros. Porque na comunidade cristã, no corpo de Cristo, Deus não concedeu tudo a uma pessoa só, mas chamou, escolheu, capacitou algumas pessoas para exercer algumas funções específicas na igreja. E esses ministérios aqui relacionados, o primeiro a ser mencionado aqui é o ministério apostólico. E nós precisamos entender o que é esse ministério apostólico, porque o ministério apostólico, aqui citado, apóstolos e profetas, são dois ministérios, nós já falamos em outra oportunidade, que são dois ministérios que exerceram funções específicas no nascimento da igreja.
no primeiro período, nos primeiros anos da igreja. Isso é importante nós entendermos, para nós não sermos confundidos. Não existe hoje ministério apostólico, porque os ministérios apostólicos foram decididos por dar àqueles que Deus escolheu para iniciar a igreja. E nem existe hoje ministério profético. Você vê por aí, eu tenho meu ministério profético, eu sou profeta de Deus, e começa a querer trazer novidades, e muitas pessoas entrando pelo caminho dessas pessoas, sendo feridas muitas vezes, confundidas muitas vezes, por não conhecer aquilo que a palavra de Deus ensina sobre isso. Por que eu estou dizendo que esses ministérios não existem hoje? Será que eu tenho algum fundamento bíblico para afirmar isso? Se nós recuarmos um pouquinho na própria carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 2, versículo 20, diz assim: juntos somos casa, edificados, somos sua casa, casa de Deus, ou seja, Paulo está dizendo assim, juntos nós somos a casa de Deus, a igreja de Deus. E essa igreja, essa casa de Deus, somos edificados sobre os alicerces dos apóstolos e profetas. E eu pergunto aos irmãos, o alicerce existe em que momento da construção? No início da construção. É a base da construção. Foi o início, então esses ministérios foram usados especificamente para trazer orientações específicas para que a igreja fosse edificada sobre os alicerces dos apóstolos e profetas. Então hoje nós não temos apóstolos e profetas para trazer para nós nenhuma revelação nova, nenhum ensinamento novo, além desses que foram registrados na palavra de Deus. Eles colocaram o fundamento, eles cumpriram a missão deles. Mas esses ministérios têm importância na igreja. De que maneira? Agora, o papel dos outros ministérios, principalmente o ministério aqui de pastor e mestre, é trabalhar para edificar a igreja em cima daquilo que foi ensinado e registrado na palavra de Deus por esses ministérios primeiros. E os evangelistas, os pastores e mestres são dois ministérios. Alguns entendem que se trata de um ministério só, pastores e mestres. Mas são pastores e mestres, mas não tem muita distinção, sabia? Por quê? Porque todo pastor precisa ser também ensinador. Todo pastor precisa também ter a condição de ensinar a comunidade. Aliás, os irmãos sabiam que uma das qualificações bíblicas para que seja ordenado alguém ao pastorado na igreja é a capacidade dele de ensinar. Isso nós podemos ler para os irmãos, e às vezes as pessoas não observam isso. O pastor não precisa saber muita coisa, não, basta ser aquela pessoa amável no rebanho.
Nós aprendemos que o pastor, nem todo pastor foi chamado para pregar. Mas será que é isso mesmo que a palavra de Deus diz? Diz assim a palavra do Senhor. Esta é a primeira carta de Paulo a Timóteo, ele falando dos líderes da igreja, as qualificações dos líderes, e ele vai dizer assim: portanto, o bispo deve ter uma vida irrepreensível, deve ser marido de uma só mulher, ter autocontrole, viver sabiamente, ter boa reputação, deve ser hospitaleiro e apto a ensinar. Então o pastor, ele precisa ter a qualificação apto para ensinar. Ele precisa, como que ele vai ensinar agora? Ele vai trabalhar com a igreja para que a igreja seja desenvolvida dentro daquilo que a palavra de Deus nos instrui. Cabe ao pastor, o ministério pastoral agora, ensinar a igreja dentro daqueles princípios que os apóstolos e profetas deixaram para a igreja ser edificada. Então cabe, olha bem aqui que diz o versículo 12: esses ministérios foram chamados e colocados por Deus com que finalidade? Eles são responsáveis por preparar o povo santo. Esses ministérios são responsáveis por preparar o povo santo. Aquele que tem um dom de ensino, diz Paulo, que haja dedicação no ensino. Como é que eu vou ensinar? Eu não preciso de estudar, eu não preciso pesquisar, basta apenas confiar que o Espírito Santo vai chegar aqui e vai me fazer ensinar vocês aquilo que eu não estudei na palavra. Quem foi chamado para o ensino deve se dedicar ao ensino. Esses ministérios são responsáveis para preparar o povo santo para realizar a sua obra. Obra de quem? Obra de Cristo. E edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos uma maturidade tal que nós não sejamos mais como crianças. Versículo número 14: não seremos mais imaturos como crianças, e nem levados de um lado para o outro, empurrados por ventos de novos ensinamentos. Quando eu tenho a consciência daquilo que a palavra de Deus me instrui, e que hoje nós não temos ministério profético, nós não precisamos estar em busca de novidade, nenhum vento de novos ensinos. Quando eu tenho maturidade, eu não vou ser empurrado por esses ventos. Mas quem ainda é criança, quem ainda não amadureceu espiritualmente, é empurrado facilmente de um lado para o outro, pelas novidades que vão sendo apresentadas. Levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. E também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Meus irmãos, o que tem de pessoas nas lideranças e que estão às vezes enganando as pessoas, e astutamente eles sabem que estão enganando. Basta você entrar na internet que você vai ver um monte aí. Mas você tem que colocar um pix lá, né? Se você quiser receber uma mensagem profética, e as pessoas vão sendo enganadas, muitas das vezes alimentando de coisas que não vieram do Senhor, distorcendo, confundindo a mente. Em vez disso,
nós, já agora maduros espiritualmente, falaremos a verdade em amor. Glória a Deus. Nós, meus irmãos, como cristãos, nós somos chamados para falar a verdade. Mas falar a verdade em amor. O que significa falar a verdade em amor? Qual é o objetivo que eu estou falando a verdade? Ajudar a pessoa, ajudar a pessoa a ser liberta, ou levar dificuldade para a pessoa? Com que maneira eu vou transmitir essa mensagem? Vai expressar amor? Tudo. Nós precisamos, como igreja do Senhor, como cristãos, estarmos prontos para falarmos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecido com Cristo. Esse é o propósito do Evangelho. O propósito do Evangelho é nós olharmos para Cristo, conhecermos a Cristo, aprendermos com Cristo, desejarmos ser parecido com Ele. E aí eu pergunto aos irmãos: como que eu vou parecer com Cristo se o fruto do Espírito não desenvolver na minha vida? Quarta-feira nós estávamos aqui falando um pouco de algumas dos frutos do Espírito, né? Eu falei com os irmãos assim: eu preciso trabalhar isso aí na minha vida. Nós precisamos crescer, amadurecer espiritualmente, para que nós possamos ser cada vez mais parecido com Cristo, que é a cabeça do corpo. Cristo é a cabeça do corpo, Ele é o dono da igreja, Ele tem o governo da igreja, e Ele faz com que todo o corpo se encaixe perfeitamente. Irmãos, quando nós nos colocamos à disposição para ouvir o Senhor e ouvir o que a Sua palavra tem a nos ensinar, o nosso coração aberto, sabe o que o Senhor faz? Ele faz com que todo o corpo se encaixa perfeitamente. Cada parte do corpo se encaixa perfeitamente. O que está acontecendo com alguns? Alguns não estão conseguindo encaixar, irmãos. São parte do corpo que não estão tendo dificuldade de encaixar. E aí se isolam, afastam, e não sabem o quanto eles são importantes no corpo, na comunidade, para ali ser instrumento na mão de Deus, para exercer a sua função. Muitas vezes eles se afastam, eles não conseguem encaixar. Precisamos buscar para que o Senhor nos trabalhe em nós, para que possamos encaixar perfeitamente, cada um de nós desenvolvendo aquilo que o Senhor requer de nós, para o crescimento da comunidade do Senhor Jesus. A comunidade, cada um fazendo a sua parte. E cada parte, ao cumprir a sua função específica, olha que detalhe aqui, irmãos. Então cada parte tem a sua função específica, e não adianta eu querer fazer a parte do outro, né? Não adianta eu querer fazer a parte do outro. E nós temos que entender isso, para que haja harmonia e cada um desempenhe bem a sua função para aquilo que ele foi chamado. Se eu tentar desenvolver uma parte que não foi a parte que Deus me chamou para realizar, eu vou ter problema, eu vou ter dificuldade. E eu tenho que entender aonde o Senhor me colocou e qual é a missão que o Senhor requer de mim para me fazer bem, desenvolver bem. Mas eu queria ser pastor. Às vezes o Senhor não te chamou para pastorar. O Senhor te colocou no corpo para ser tão importante quanto o pastor. Porque a sua ausência no corpo faz falta. Mas você tem a sua função nesse corpo. Você precisa desenvolver bem aquilo que Deus te confiou. A palavra do Senhor,
Se cada um de nós temos funções específicas, eu quero aqui chamar a atenção dos irmãos. Pouco tempo atrás, eu tive a oportunidade de conversar com alguns pastores que estiveram conosco no ministério anterior. E aí eu fiz a pergunta para um deles, se ele acha importante a figura do pastor na igreja. Ele disse que não. Basta ter alguém com mais maturidade para ajudar a comunidade. Ora, não é isso que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que existe função específica. Existe um ministério pastoral. Qual que é a função do pastor? Alimentar o rebanho, orientar o rebanho, guiar o rebanho. Essa é a função específica do pastor. A ele vai ser cobrado isso. Ele está como líder na comunidade onde ele está como pastor. Hebreus fala da necessidade de nós obedecermos aos nossos pastores em tudo, porque eles vão dar conta das almas que foi confiado. Então eu não posso negar aquilo que a palavra de Deus me instrui. Ser corpo, entender a ideia, o corpo de Cristo, é entender que cada um de nós temos funções específicas e que nós dependemos uns dos outros. O outro, eu fiz a mesma pergunta. Perguntei: você está congregando em algum lugar? Não, congregando em lugar nenhum mais. Não estou em grupo nenhum. Meu grupo é minha família, meus amigos. E o ministério que foi confiado a ele. Então nós precisamos ter cuidado, porque os ventos vão soprando aí de novidades para tentar trazer confusão na mente de muitas pessoas que não têm maturidade. Ah, você não precisa de congregar. Ah, você não precisa de pastor. Ah, basta. Não, você não precisa disso, daquilo. Peraí, nós precisamos compreender que a palavra de Deus nos instrui. Cada parte, ao cumprir a sua função específica, ajuda as demais a crescer. Então, se nós desenvolvemos as nossas funções, nós ajudamos os outros a crescerem. É isso. Para que todo o corpo se desenvolva. Então o Senhor espera que uma comunidade se desenvolva de forma igual. Cresça espiritualmente e seja saudável em amor. Uma comunidade saudável em amor. Meus irmãos, o que eu estou fazendo aqui com os irmãos já há alguns cultos, trazendo mensagem acima das cartas apostólicas, é para que essa comunidade seja uma comunidade saudável. E se nós queremos ser uma comunidade saudável, nós precisamos conhecer a palavra de Deus e alimentar da palavra de Deus. E eu não tenho outra coisa a falar para os irmãos, a não ser aquilo que os apóstolos e profetas falaram e deixaram registrado na palavra de Deus. Eu não tenho nenhuma novidade para passar para os irmãos, a não ser aquilo que foi registrado na palavra do Senhor. Porque é isso que vai fazer a nossa comunidade ser uma comunidade saudável, para não sermos enganados em nenhum momento por nenhum vento estranho. E aqui, meus irmãos, eu quero encerrar essa mensagem breve hoje. Se nós sairmos daqui com essa compreensão de que o ministério apostólico é o que foi estabelecido no início da igreja,
o ministério profético é o que foi estabelecido no início da igreja, eu já não vou ser arrastado por aqueles que se intitulam: eu sou profeta, meu ministério é profético, eu sou apóstolo. A palavra apóstolo significa enviar. Bom, Deus pode enviar alguém para um determinado lugar. Aquela pessoa vai ser enviada por Deus, ela vai como um enviado, como um apóstolo, no sentido da palavra, mas não no sentido do ministério apostólico. O ministério apostólico já cumpriu a sua função no início da igreja. O ministério profético também. Qual é o ministério profético? Os profetas do Antigo Testamento profetizaram a respeito do Messias. Os apóstolos vieram, fizeram a leitura das profecias, compreenderam, trouxeram informações para a igreja. Os profetas na época da igreja também cumpriram sua missão para estabelecer todas as normas, todas as bases necessárias. Pastor, então não tem profecia hoje? Bom, não é isso. Deus pode dar uma profecia a alguém, o dom de profecia, ele existe. Em que sentido? Deus pode usar uma pessoa para profetizar alguma coisa a respeito de alguém, a respeito de algo que vai acontecer, mas Deus não vai usar ninguém para trazer uma nova revelação, para trazer uma base doutrinária para a igreja nenhuma. Mas eu trouxe uma revelação agora, que é uma nova revelação para a igreja dessa época agora. Não existe. Agora, Deus pode dar um sonho profético para alguém? Pode. O Senhor mostrou que vai acontecer isso, e a igreja vai preparar, a igreja vai orar. Nesse sentido, não há problema. Agora, o ministério profético, ele já encerrou no primeiro período. Os irmãos entenderam até aqui? Então, eu não estou dizendo que alguém não possa entregar uma profecia, que alguém não possa falar alguma coisa da parte de Deus, não é isso? Não deveria se titular profeta. E não trazer nova revelação. Ou seja, o que a igreja precisa como doutrina está registrado na palavra de Deus. Qualquer novidade de doutrina para a igreja, qualquer doutrina nova para a igreja, a gente tem que descartar. Não deve ser aceito. Mas agora Deus está revelando para nós coisas que Ele não revelou nem para os apóstolos. Meus irmãos, não existe isso. Não existe isso. O que o Senhor tinha que revelar para a igreja, Ele revelou para os profetas e apóstolos. Agora, o que cabe a nós é entender essa revelação. Quando nós falamos de revelação, irmãos, isso aqui é revelação, sabia? A palavra de Deus, homens santos foram usados, inspirados por Deus para trazer uma revelação divina, uma revelação de Deus para o homem. Essa revelação foi registrada aqui. O que eu preciso agora? É entender a revelação. Tudo que me cabe agora é compreender a revelação. Eu preciso da ajuda do Espírito Santo para me trazer iluminação para compreender o que está aqui. E estudar também. Agora, não para trazer coisa diferente daquilo que está aqui. Novidade. Nada além do que está aqui. Para a igreja. Não. Entenderam isso aí? Então tá bom. Nós vamos encerrar por aqui. Agora, na próxima oportunidade, nós vamos falar agora dos filhos da luz. Como é que os filhos desta comunidade, da igreja do Senhor, em todas as partes do mundo, devem andar. Veja bem como é que Paulo vem falando da igreja. Ele fala de como surgiu a igreja. Ele fala dessa união do povo que estava distante do povo gentil, unindo com o povo judeu, se tornando uma família só. Ele fala da base de sustentação do alicerce apostólico. Agora ele fala dos ministérios colocados para trabalhar com a igreja, para que a igreja seja agora
madura, com o corpo possa crescer, e depois agora ele vai falar de quê? Ele vai começar a falar de como que cada parte, cada cristão deve agir como filho da luz. Você está cantando louvor? Deus?